sobrado de mamãe é debaixo d'água, o sobrado de mamãe é debaixo d'água em cima da areia. Tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. Tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. Muito tempo atrás e bem longe daqui, havia uma região em que encontravam o Rio São Francisco, o Velho Chico e o oceano, lá nas Alagoas. E lá vivia a Mãe d'Água. Ai, ela adorava essa região. Às vezes ela gostava de subir da água, sentar em uma rocha e esperar que o sol secasse sua linda cauda. Quando isso acontecia, ela trançava seu longo cabelo e tudo isso levava bastante tempo. Ela ainda cuidava de todos os animais no fundo do rio e do mar. E ali pertinho vivia um povo que eu não sei se vocês já ouviram falar, os ribeirinhos. Eles são de uma cultura muito ligada à água. Eles pescam, lavam roupa, cantam, tudo próximo do rio ou do oceano. E para eles, a Mãe d'Água era muito solitária e então eles torciam muito para encontrar alguém. Para a Mãe d'Água, ela não era solitária, ela cuidava de todos os peixes, todos os animais que ela cismava que estavam muito sozinhos, precisavam de proteção. Para ela, não precisava de companhia. Pois é, mas os ribeirinhos torceram tanto, pediram tanto, devem ter feito até promessa. Depois de um tempo, a Mãe d'Água estava no seu lugar favorito, numa rocha. Foi chegando um barco bem diferente de todos que ela via, porque não tinha pescador, não tinha rede cheia de peixes. Parecia que o barco vinha sem nada. Foi quando a Mãe d'Água ficou bem curiosa. Então ela parou de arrumar o cabelo, nem viu se a cauda tinha secado e ficou de olho para assim que o barco chegasse, ela espiar o que tinha dentro. Quando chegou bem pertinho de onde ela estava, ela tomou um susto, gente. Tinha um menino lindo. Mas ela ficou até assustada. Como que esse menino veio sozinho? Não tem nenhum pescador, nenhuma lavadeira. Quem cuidou desse guri? Ela viu que ele não veio sozinho não. Tinha uma carta, podia dar uma pista de onde ele vinha. Então ela pegou, esticou direitinho para ver se enxergava. Tinha um pouquinho de gota d'água ali atrapalhando a mensagem. Mas finalmente, depois que ela esticou tudo, ela descobriu, o menino vinha de Minas Gerais. Mas a mãe era muito pobre, não estava conseguindo cuidar dele sozinha. E a mãe conta que fez uma promessa, por isso que ele não veio sozinho. Ele veio com a madrinha, Santa Bárbara. Tá tudo explicado. E a mãe ainda torceu para o menino encontrar alguém que gostasse muito dele e que adotasse. A Mãe d'Água achou a mensagem irresistível. Será que a Mãe d'Água adota o menino? Gente, quem que ia resistir? Esse menino lindo que veio de Minas Gerais até as Alagoas. Ele virou a grande companhia da Mãe d'Água. E conforme o tempo passou, ele foi crescendo, correndo, brincando, dando cambalhota, cantando. Todo mundo na região chamava ele de Menino do Rio, porque ele era tão sapeca, tão espoleta, e ele fazia a mesma coisa da mãe. Ele queria cuidar de tudo que estava debaixo d'água. E cuidava! Era um ótimo assistente da Mãe d'Água. As lavadeiras, os demais ribeirinhos achavam a relação deles muito linda. Mas os pescadores já não gostavam muito. Se os pescadores vinham do mar ou mesmo do rio, alguns preferiam os peixes de água doce. Com o barco cheio, a rede bem gorda de peixinhos, o menino do rio não deixava nem que eles piscassem para comemorar. Já ia logo desenrolando tudo e jogando de volta na água. Os pescadores então detestavam, quando ele atrapalhava o trabalho deles. Mas todos os outros ribeirinhos alertavam. Não vá bulir com o menino do rio, senão Mãe d'Água vai te dar castigo. A maior parte escutava. A maior parte, exceto os pescadores.
Um dia um deles veio com um barco tão cheio que ele começou a fazer comemorações. Vamos fazer uma peixada, eu vou vender muito, nós vamos comer muito. Distraiu um pouquinho, o menino do rio já soltou toda a rede e jogou no fundo do rio. Esse pescador esqueceu tudo que as pessoas falavam da proteção da mãe d'água. Foi logo ameaçando o menino que ia enrolar ele na rede, amarrar e deixar ele preso no barco dele, porque não tinha uma pescaria que ele não atrapalhava. A mãe d'água nem espirrou direito, escutou rapidinho isso e ó, assoprou o barco do pescador para tão longe que o pescador não tinha a menor ideia de onde ele estava. E o barco rodava e ele estava tonto, se perguntando que região era aquela. A mulher dele ficou tão preocupada. Foi graças a ela que o pescador voltou, porque a mulher dele fez promessas para Santa Bárbara. Aí finalmente, depois de muito tempo perdido, o pescador voltou. Nessa região tinha uma tradição que todo mundo respeitava. Era o dia, ó, do velho Chico dormir, com os peixes, com tudo que estava lá embaixo do rio, fazendo, ó. Nesse dia, era uma vez por ano. Todos os pescadores não cantavam para ir pescar lá no rio, nem no mar. As lavadeiras não lavavam na beirada d'água fazendo cantoria. E os próprios ribeirinhos muito festeiros não faziam suas fogueiras, dançavam forró, eles ficavam respeitando para que a água e os peixes e tudo ali de baixo cochilasse, dormisse e até roncasse. Quer dizer, todo mundo menos o menino do rio. Lembra que ele era criança? Como toda criança, levada. Daqui a pouco ele cantou, ele fez acrobacia, ele pulou, ele dançou, quis brincar com o peixinho dormindo. De repente, o Rio São Francisco, velho Chico, ele acordou e foi arrastando tudo e carregando tudo e levando árvore, levando casa, levando as pessoas quase. Todos correram dali, mas não deu tempo que ele levou o menino do rio. E a mãe d'água? A mãe d'água, gente, também estava trançando o cabelo e nem viu o rio ficar bravo num segundo. Arrastou tudo. Para essa lenda, cada ribeirinho tem a sua versão. Tem ribeirinho que jura que, na verdade, mãe d'água transformou o menino do rio em um peixe. Aí, uma vez por ano, ele pode virar menino de novo e fazer estripulia e ser levado e brincar muito. Mas outros ribeirinhos já contam que não. Eles viram o menino num barquinho bem parecido com aquele que ele chegou nessa região, só que voltando lá para as Minas Gerais. E eles dizem que o menino do rio encontrou a mãe. Ah, ele foi feliz por lá também. Uma criança levada daquela ia se divertir em qualquer região. Minha mãe é uma sereia, mora no fundo do mar. Eu também sou feito ela e, meu Deus do céu, moro no mesmo lugar. Voltei. Para quem não lembra, sou Francine Machado, contadora de histórias, arte educadora, produtora cultural e também formadora e escritora. Estamos trabalhando aqui nos vídeos uma formação teórica em contação de histórias e estamos trazendo alguns aspectos que acreditamos ser bastante relevantes para quem está no chão de escola. Para quem não se lembra, eu também estou, só que na EJA, lá em Santo André. Então, a gente achou interessante usar essa lenda, né? Ela é uma livre adaptação do livro O Menino que Acordou o Rio, que é da Cláudia Lins. E achei interessante trazer para a gente pensar um pouquinho sobre a questão das lendas. Muitas vezes a gente associa só nosso patrimônio de lendas ao folclore, mas também são as lendas que alimentam nossa cultura oral, nossa tradição popular, que é muito rica e traz muito mais coisas, receitas antigas, repertórios, adivinhas, parlendas, cantorias. Então é possível se alimentar muito disso
E qual a importância, né, da gente conhecer, valorizar, eventualmente aproveitar e levar na sala de aula? Essas lendas contam muito sobre nós e elas vêm de uma época que as pessoas ensinavam com a contação de histórias. Não, era um período que não tinha tantos livros, tantas escolas, né? Esse aprendizado formal, teórico, todo embasado na literatura escolar, ela não era acessível a todo mundo. Então as pessoas se ensinavam através de lendas, de causos, de contos caboclos do interior, né, de causos sertanejos. E a gente pode resgatar muito dessa sabedoria e aproveitar hoje em dia, né? E muitas dessas histórias, elas têm esse tempero que a gente vê nas conversas que a gente passa de um conhecido ao outro, que quem conta um conto aumenta um ponto. Você vê, chega no finzinho, não, pode ser esse final ou pode ser aquele, porque foi assim que essas histórias foram mantidas. Elas são um patrimônio tão incrível que são gerações passando, né, de tataravô pro avô, pro pai, pro filho. E se não fosse esse fio imaginário, né, da tradição oral, não chegava até a gente. Que a gente já tem essa cultura toda literária, não, qual que é o livro, qual que é que parte acadêmica você foi para justificar esse estudo, essa pesquisa, esse planejamento. Nesse período eles faziam todo esse ensinamento através das lendas e elas não faziam só um ensinamento, né, gente? Elas também elas divertiam as regiões que não tinham uma outra fonte, né, de reunir as pessoas, de estar junto, de dar risada. Os avós, os pais contam muito quando vêm do interior ou do Nordeste de regiões que não ficava todo mundo em volta da TV, muito menos em volta do celular, como hoje em dia, e eles iam para uma escadinha, ficava toda a vizinhança em volta, às vezes fazia fogueira, tinha toda a comida típica, né, daquela região, e eles se alimentavam ali com as histórias, com as lendas, eles lembravam de quem tinha contado, eventualmente aprendeu com o avô, com o pai. Então tem essa riqueza que também une a gente às gerações anteriores, né? Que ancestralmente também vieram passando toda uma cultura, todo um aprendizado, todo um alerta, todo um conselho e faziam muito através destas lendas. Algumas mais antigas que a gente vai pesquisando, seja indígena, seja africana, é bem bacana porque eles usam todas umas metáforas, umas figuras de linguagem quando eles queriam alertar para algum perigo e não podia dizer que de repente estava criticando o capitão do mato, o dono da casa grande. Então eles iam fazendo isso pelas músicas, às vezes também pelas cantorias. Por aí a gente levanta a nossa história, como que está a opressão lá para trás, que às vezes não está no livro de história, e a gente desvenda pela cultura popular. E toda vez que eu levo essa formação, né, eu já dei em escolas, já dei em creches, condomínio de interessados educadores, mas não ligados à educação formal, e centro cultural. Volta e meia sempre tem algum educador, algum professor comentando que tem dificuldade de aumentar as histórias que ele conhece, muitas vezes por conta do próprio acúmulo, tá com vários cargos em diferentes colégios, muitas vezes volta para casa e dorme porque a maior parte de nós trabalha longe aqui nos centros urbanos, cidades muito grandes, e tem essa dificuldade. E aí eu comento que tem essa possibilidade, às vezes, de você pegar conselhos com pessoas que você sabe, que leem muitos, aí você já vai direto em algum livro, alguma lenda, algum autor que pode combinar com você, com a sua turma, pode ser interessante você explorar. E outra possibilidade também, que eu sempre lembro de uma educadora que eu trabalhei e ela falava assim, mas eu não gosto de ler. E nesse momento eu sempre lembro da Ruth Rocha, a escritora. Ela brincava que quando a gente fala que não gosta de ler, é como dizer que não gosta de namorar. Você só não encontrou um livro ainda pelo qual você caiu de amores. E é um pouco isso, assim, acreditar nessa possibilidade, seguir com essa pesquisa e que em algum momento você vai ou encontrar um autor que você gosta muito, ou uma obra que conversa muito com o que você está precisando sentir naquele momento, ou um tipo de literatura que evoca várias recordações, né? Vários afetos que vai te ajudar a trabalhar em sala de aula. E hoje é bem interessante que tem muitos narradores fazendo canais de YouTube, do SoundCloud, do Spotify, com histórias que às vezes são filmadas, outras vezes apenas o áudio gravado. E isso é um prato cheio, a gente pesquisa em condução, né? Não fica, né, naquele estresse do trânsito e vai conhecendo um pouco mais
da cultura popular, da tradição oral e também da gente, porque a nossa brasilidade, mesmo sendo tão rica, muitas vezes não é conhecida pela maior parte de nós. Muitos me perguntam também como pensar numa escolha de histórias. Às vezes as pessoas são como eu, gostam tanto de ler que quer levar tudo para a sala de aula e tá difícil escolher. E aí tem tantos critérios subjetivos. Eu vou contar uma história porque eu senti, fiquei muito emocionada, eu acho que isso vai ser muito especial na sala. Às vezes o professor tem uma escolha muito mais racional, cognitiva. Essa história está falando de empatia, isso que essa turma precisa, isso que eu vou narrar na minha sala, na minha classe. Tem essas duas possibilidades para escolher e ampliar, né, esse repertório, tanto do professor quanto o trabalho dele com a sala de aula. E essa leitura, essa pesquisa, ela nunca é em vão, ela sempre é muito rica. Às vezes você não acha que a história combina com a sua turma, mas ela trabalha muito dentro de você, às vezes terapeuticamente, isso é bem interessante. Uma coisa que eu queria dividir com vocês é sobre o processo criativo que às vezes a gente tem com a história, com a narração, com a contação, e pode ser um processo de estudo. Como é uma arte, né, não tem uma regra, cada um estuda, ensaia, pesquisa de uma forma. Então eu pensei de dividir o meu, porque eu já vi colegas também estudar, às vezes, com trechos desse processo. Então eu li uma história, aí eu adapto do meu jeito, porque a história foi pensada para você ler sozinho, com um livro, e não falando, né, narrando com os seus estudantes, com o seu público. Aí eu adaptei. Às vezes eu conto pro espelho, eu tô vendo se de repente a expressão corporal que eu tinha imaginado tá combinando com aquela história. Tem momentos que eu filmo esse ensaio, depois eu quero ver o que eu vou mudar, pensar o que eu vou mudar. Às vezes você não tá enxergando tudo que você quer melhorar, às vezes você chama uma colega que também gosta de arte, faz ou dá aula ou conta histórias e dá algumas sugestões para você. Poxa, você esqueceu que você tem um vestido que combina com essa narração. Um olhar de fora também é bem legal. E depois eu gravo só o áudio e também fico ouvindo. É um jeito de você memorizar a história, mas também de pensar se você vai mudar alguma coisa, se vai mesmo usar elemento de cena, se vai cantar, se quer trocar o vestido, se mostra o livro. Para quem gosta mais da mediação, às vezes é um momento que a pessoa, não vou narrar como se fosse uma pequena peça, né, uma leitura dramatizada de histórias, mas vou mostrar o livro. Aí eu seguro no meio, vinco a página, mostro a ilustração, leio junto. Muitos professores se sentem mais seguros nesse processo. E eu divido com vocês esse processo criativo da história, porque vários colegas usam para estudar outras coisas. Eu também gravo um trecho do livro que eu estou estudando na pós, aí escuto no carro, no ônibus. Eu gostei da sua ideia, estou lendo o que eu vou trabalhar, né, com a minha turma, os meus estudos, no espelho. Deixa eu ver se eu vou conseguir memorizar. Então, trechos desse processo podem ajudar a estudar. O processo criativo também pode ser um processo pedagógico. Ele pode tanto ajudar vocês a estudarem a história que vocês escolheram, como também estudar outras questões que vocês queiram trabalhar, né? Para uma formação, para uma reunião pedagógica, para um outro momento de aula com a sua turma. É uma ideia que torna esse estudo mais interessante porque vem para o corpo e o músculo tem memória, então a gente acaba ajudando um pouco essa lembrança quando quer ter domínio do que está estudando, não é? Eu queria comentar também sobre os espaços que a gente se apresenta, porque às vezes a acústica desses espaços engana a gente. A gente sempre só estuda assim, não, se eu for estudar, eu vou contar uma história, mas falaram para eu contar no pátio, é enorme, ele é aberto, vai vazar, o áudio vai ficar ruim. É verdade, mas tem lugares que eles parecem que eles são fechados, mas como são muito amplos também, acontece a mesma coisa, o áudio fica se perdendo. Uma vez eu fui contar com uma amiga num salão de beleza de criança e também falaram pra gente, não, é dentro do salão, é fechado, o áudio vai ser bom. A gente chegou lá, era um salão muito grande, então mesmo que a gente já tinha ensaiado, passado juntas, esse som tende a se perder mesmo que já é fechado, só que muito amplo ele volta a funcionar como espaço aberto, nossa voz vai. Aí é legal da gente tanto entender isso quanto também perceber nossa limitação. Às vezes você tá com a voz não tão boa para ir lá pro pátio, e aí querem fazer uma comemoração, um evento, junto a vários professores, vários alunos, e aí é bacana você comentar. Minha voz eu dei uma tossida, não tô querendo forçar, vamos pra biblioteca? Vamos, e aí tem essa possibilidade também. Eu tenho uma colega que ela trabalha na rede de São Paulo, são turmas muito grandes.
Ela usa um recurso que a gente tem no teatro lá na sala de aula. Ela leva um microfoninho que carrega. Todos os professores brincam com ela, tiram sarro. Ah, ela precisa de microfone, ela é uma artista. Mas ela mesma comenta, eu estou preservando essa voz que eu vou ter que usar depois. Eu vou gravar uma peça, né? Vou fazer uma contação de história, porque quando acaba o expediente da gente na escola, tem outro expediente dentro da arte. Então são possibilidades de você também tentar cuidar da sua voz. Uma outra coisa que é bem legal, a gente pesquisar, conversar, trocar, o que a gente pode fazer para aquecer a voz. Professores que não vêm de arte dificilmente fazem. A gente conhece um colega professor que ficou 1 ano e meio sem voz, de tanto forçar, e é bem bacana a gente fazer esse cuidado, que é uma parte da nossa saúde. E às vezes a gente se esquece, cuida do outro, mas e da gente? Da gente também é importante trazer esse carinho, né? Essa atenção, e a gente vai sentindo o que ajuda mais manter a voz saudável. Experimentando um pouquinho, pesquisando um pouquinho e aplicando ali no nosso dia de professor, né? Eu queria trazer para vocês outra questão que a gente percebe muito as reações do narrador antes dele levar a história para a sala de aula. Às vezes ele está pesquisando uma história, chega a história super rica. Ai, mas eu não posso contar essa história porque os meus estudantes só têm tantos anos, não vão entender. Ah, eu preciso pesquisar uma outra história que já está falando no livro que é para o público de tantos anos. Às vezes a gente subestima um pouco a turma. Mesmo que o livro está falando infanto-juvenil, você leva para os pequenos, muitas vezes eles pegam super bem. Inclusive pegam trechos da história que a gente não pega. O contrário também pode acontecer. Eu levo vários livros infanto-juvenis para os meus jovens e adultos, que eu trabalho em Santo André, pelo mesmo motivo. A literatura infanto-juvenil tem muita coisa rica nas entrelinhas, nas metáforas. Você lê, estuda, trabalha bastante, como eu contei para vocês que eu faço. Chega lá, tem várias surpresas dos alunos revelando muitas camadas. E também tem a questão que se eles pararam de estudar e voltaram, eles não tinham esse costume na leitura lá para trás, ou tinham quando eram muito novos. Aí perdeu, é difícil quando a gente também já chega com uma literatura adulta, com temas complicados, com palavras que eles não conhecem, às vezes eles desanimam. Então é como se a gente estivesse aquecendo os tamborins deles com a literatura infanto-juvenil, para em algum momento ele também se sentir curioso que ele pode se apropriar dessa literatura adulta também. E tem muitos contadores que comentam, né, que ficam com medo de fazer uma leitura dramatizada ou uma narração dramatizada de histórias, porque vai dar um branco. Quem nunca, né, gente? O branco não dá para prever. Ele acontece. O bacana é que quando a gente vai pesquisando, estudando, né, trabalhando, vai sentindo o que tá pegando aqui, que parte que eu tô errando, vou gravar de novo, vou escutar. Mas claro, às vezes a pessoa não tem o tempo, vai fazer, eu me perdi. Então deu um branco, como que eu vou resolver agora? Não lembro o trecho que eu estudei no ensaio lá em casa. A gente não precisa ser tão rígido contando a história como a gente é no teatro. A gente no teatro está estudando o texto e a gente tem o diretor que briga porque você fugiu, tem que ser aquele texto. Eles querem às vezes chamar o autor que vai assistir e vai ficar ofendido porque mudaram tudo que ele escreveu. Na contação de história, quando você estudou o livro e você fez a adaptação, ensaiou e quer levar na sua sala, já é uma nova obra. A adaptação e a narração já são novas obras, elas não vão ser iguaizinhas os livros. Aliás, é muito difícil a gente seguir essa fidelidade de fazer igualzinho o livro. Tem super poucos contadores que fazem isso. E em sala, é bacana você tentar, né, dominar alguns elementos ali da história. Ela começa dessa maneira, ela se desenvolve dessa forma, tem esses personagens, tem o enredo, o cenário, o conflito é esse aqui, resolve dessa forma. Se você ensaia e entende esses trechos e domina essas partes mais chave da história, quando você está contando e dá um branco, você consegue improvisar porque tudo que é base, tudo que é essencial, tá ali desde que você, né, fez sua pesquisa, fez seu ensaio. Às vezes uma parte da história, quando você lê, está no começo. Na sua contação de história deu um branco, você põe no meio, você põe no fim. Você faz ali um jogo de cintura, improvisa brincando com a mudança desse trecho que você lembrou depois. Não, isso aqui é essencial, não vou acabar a história sem isso. Muda o lado e não altera completamente o sentido, né? É o que a gente brinca, tem uma liberdade de você adaptar, ensaiar e contar
Claro, desde que você não transforme completamente, né? A história tá na praia, quando você foi contar, ela tá no deserto. Tinha uma princesa, a hora que você foi contar, só tinha os bichos. Então é bacana a gente ser fiel ao coração da história. E vai acontecer de você não achar um trecho ali importante. Se outro professor contar, ele vai achar importante. Porque a relação que a gente vai criando com a história, com a pesquisa, com o ensaio, com a apresentação, varia de cada um, né? Cada um quer reforçar uma parte e trabalhar um trecho que explora com os estudantes algo que a gente sente que é importante, né? Então tem sempre esse movimento e é muito engraçado, a gente não morre de ter branco. No teatro eu nunca tive, mas na contação eu já tive. E eu e meu amigo percebemos que a gente estava ensaiando muito como usar os elementos de cena e fazer uma reciclagem, criar elementos de artes visuais que a gente apresentasse como cenário, como trecho da história. E a história mesmo a gente só foi falando alto um com o outro, mas não estava fazendo aquele ensaio que vai ficando firme ali na nossa imaginação para lembrar depois. Outra coisa que eu acho interessante a gente trazer, quando a gente faz a narração, sempre tem alguma coisa inesperada. Às vezes, alguns contadores já ficam travados ali e não sabem o que fazer com a novidade, seja do público, da escola, do som. É bem bacana, eu tive um professor que ele comentava na pós, é bacana que você fique bem atento ao que está vindo de novo no momento de contar. Porque já aconteceu dele fazer uma contação de história num pátio de escola que ele achou que ia ficar bem próximo dos estudantes, só trabalhar com eles, mas ele viu lá no fundo uma merendeira e passando a bucha na panela, parecia que ela queria estar na história. E ele deu um jeito de tentar aproximá-la, nem que fosse com a brincadeira, nem que fosse, vem ver o livro depois. Enfim, ele fala que vai ficando muito rico quando a gente traz para dentro da história tudo que vem e a gente não imaginou que seria acontecendo no meio da sua narração. Também aconteceu de eu contar histórias que os animais falam, né? Que tem toda uma mágica, todo um universo fantástico. E o estudante, mas como que o bicho está falando? A gente brincava, não pode o bicho falar? Ah, pode sim, na história pode. E de trazer isso para o estudante também, né? Na literatura é possível que os animais falem, que as coisas se transformem, que tudo que a gente acha muito fantasioso fora do livro aconteça tanto na literatura quanto na narração. Isso é bem bacana da gente trabalhar junto. Para os estudantes, para a gente, para os professores, às vezes a gente faz na sala de professor, não é? Queria falar um pouquinho das relações do público. Por exemplo, é bem engraçado quando a gente vai em alguns colégios, alguns centros culturais, não tem exatamente um teatro, tem um espaço menor, tem um praticável e a gente vai ficar bem próximo dos estudantes. Aí acontece uma coisa divertida, sempre tem um estudante muito ansioso. Ele vê a minha sacola de histórias de palha, que tem uns brilhos de outras contações, ele já vai mexer, daqui a pouco ele está quase caindo dentro da sacola. É bacana que às vezes a gente tente envolver esse estudante como se ele também participasse do enredo da história. Dá um elemento de cena para ele também atuar, chama para também cantar a história, pergunta se ele quer mostrar o livro no final. E muitas vezes ele se sente parte, nossa, ele sente que ele entrou no teatro, ele está também como um ator da história. É muito bacana porque às vezes são realmente estudantes que estão precisando de um pouquinho de atenção que a gente consegue dar naquele momento. Às vezes ele não tem num outro e já se transforma nesse processo relacionado à contação. Agora, eu tenho colegas contadores que acham mais difícil quando a gente trabalha com um público muito letárgico, que não participa, que não se envolve, que não está, parece que não está se envolvendo, gostando daquele momento da contação. Eu percebi que quando a gente conta, às vezes, em escola particular, fiquei alguns meses como professora de biblioteca num colégio privado. Às vezes você terminava a contação e atrás da gente tinha uma vitrininha de livros que era para convidar os estudantes para emprestar, né? Sempre tinha esse movimento da aula de biblioteca a cada 15 dias. E terminava a contação de história e convidava, gente, vem ver os livros novos, vamos emprestar. Toda empolgada, porque imagina, eu sempre pensava, se eu tivesse essa aula na minha época de estudante, eu ia querer emprestar tudo. Eu sempre fui ratinha de biblioteca. Às vezes eles não vinham, às vezes eles ficavam lá sentadinhos. Então, depois de, fazer contações de história, 17 anos, em quase todo tipo de público e espaço que você imagina, tenho percebido que às vezes nas escolas privadas eles ficam mais assim, eles não só vão participar se tiver uma licença.
E já nas públicas é bem interessante que eles já se movimentam e querem ver e perguntam, dá essa sacola, deixa eu brincar com o elemento de cena. São maneiras que eles vêm mostrando pra gente como eles estão sendo criados, né? Como às vezes muito proteção, fica mais sem participar, às vezes muito aberto, tá todo mundo trabalhando e a criança está se virando. Aí na hora da história ela quer o livro, quer o elemento de cena. É uma maneira da gente também ir percebendo, né, essas diferenças dos públicos, a temperatura deles e como que a gente pode fazer para transformar. Não necessariamente uma história que a gente amou, ensaiou, preparou, na hora de contar vai vir perfeitinha. É como a aula, você também planejou, você também estudou e na hora às vezes tem que mudar mesmo. E a gente vai aprendendo fazendo, estudando esse processo, participando com colegas que muitas das vezes gostam da história, vão, né, dando algumas sugestões e também vendo como os estudantes trazem esse envolvimento, essa curiosidade, essa sensação que eles têm com a sua história, a memória que eles querem partilhar. Então é bem interessante. Uma coisa que eu acho bem bacana é trazer para vocês no fim dos vídeos uma espécie de desafio, como se fosse uma lição de casa. Mas não é bem isso, é mais para a gente poder trocar as nossas experiências, as nossas vivências. Com os vídeos, né, da formação da contação de histórias, você ficou com vontade de pesquisar alguma história? Qual? Ou você já está fazendo alguma adaptação, algum ensaio? Como está sendo, né? Esse processo está enriquecendo seu momento literário com seus estudantes? Que histórias você gosta de levar? São mais lendas? São mais histórias de autor? E nesse momento de pandemia, você sente que consegue fazer um encontro com os estudantes online ou no WhatsApp, onde a plataforma da sua rede está promovendo, né, as aulas? Ou você acha, era melhor fazer no chão de escola? E esse momento da pandemia, ele dá uma saudade da gente fazer a contação ao vivo? Ou a gente consegue gravar, mandar, os estudantes vêm com a família, dão um retorno? O que você está sentindo? Você já experimentou gravar uma história, enviar? É complicado a gente se adaptar nesse momento, mas às vezes é uma ocasião da gente estudar diferentes mídias. Eu gravei um vídeo, mandei uma história, não teve tanto retorno. Às vezes é questão tecnológica, né? Não é exatamente que os estudantes não querem participar. Eu gravei uma história no áudio, tentei mandar no WhatsApp, foi o áudio para as famílias, para os estudantes. Às vezes, né, de uma maneira mais fácil acesso, tem mais retorno, tem mais envolvimento. A pandemia te dá vontade de pesquisar um tema específico? Eu, desde que começou a pandemia, não paro de ver histórias de luto, livros de luto, e não quer dizer que seja uma coisa mórbida, porque vem muito temperado com a metáfora, com a fantasia, então acabamos fazendo associações que tentam trabalhar dentro da gente esse receio, essas perdas que a gente teve, esses lutos que não passam. Então é uma possibilidade para você também? Você usa a literatura, a contação de história nesse momento de pandemia para trabalhar em você? Algum tema que você acha que o livro ou a contação pode te ajudar? Conta pra gente como está sendo esse processo. Tem um espaço aqui embaixo do vídeo, aberto para você mandar suas perguntas, suas dúvidas, suas memórias e afetos que estão surgindo nessa formação. Te vejo no próximo, mas daí é uma formação para os jovens, já é um outro tema. Vamos com a gente no próximo?